Ora, eu até agora vou falar de mais famílias, esta pelo menos muito conhecida, uma das pessoas que faz parte da dupla que aí vem. Vanessa Oliveira, pessoa que eu gosto muito, tem uma relação próxima, muito cúmplice e com o pai, e por isso aceito o nosso convite para entrevistar o pai. Isto para além da admiração e orgulho mútuo, pai e filha partilharam memórias de uma vida em comum. Então, vou entrevistar o meu pai. A primeira vez que o entrevistei foi no meu podcast A Verdade sobre o Peso. E a verdade, pai, Carlos Oliveira. Ai, deixa-me ir endireitar-te aí os óculos, estás todo torto. Exatamente, pronto, agora já estás. E a verdade, pai, Carlos Oliveira, é que quando nós falamos da verdade sobre o peso, temos que falar muitas vezes também da tua vida e daquilo que aconteceu desde muito novo para chegarmos àquilo que temos hoje. Presidente da Associação de Doentes que Vivem com a Obesidade, a ADEXO, e da vida nos últimos 20 e poucos anos depois da primeira cirurgia, não é? Temos que andar um bocadinho para trás. Mas este podcast é importante, não é? Este podcast faz parte de um trabalho que nós estamos a desenvolver há vários anos e que agora, em conjunto com a SPEO, a Sociedade Portuguesa de Estudo da Obesidade, e a SPEDM, a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, com o apoio da Novo Nordisk, que conseguimos fazer uma grande campanha nacional onde os podcasts estão incluídos. Claro que sim. Mas já lá vamos aos podcasts, porque eu preciso de ir a Ilhavo. Eu tenho recordações da casa dos bisavós, mas tu com certeza tens muito mais, não é? Nasceste lá? Sim, eu nasci lá, estive lá até, penso que aos 2, 3 anos. Embora não tínhamos deixado de lá ir mesmo depois disso. Sim. É lá que tínhamos a família, era lá que estavam a minha madrinha, os meus avós. Era lá que eu passava férias, não em Ilhavo, mas na Costa Nova. Por isso tenho recordações boas daquele tempo de menino, 3 anos, por aí. E com o meu bisavô, teu avô, o avô Manel? Lembras-te? E a avó Maria? Lembro-me porque o avô Manel e a avó Maria tinham uma loja na Costa Nova. Era de quê? Era uma espécie de loja de conveniência. De hoje Era muito à frente. seria taberna, drogaria, mercearia, tinha um bocadinho de tudo. Livros para as escolas, tinha tudo. Era daquelas lojas da aldeia, e a Costa Nova nessa altura era uma pequeníssima aldeia pescatória. Não tinha o turismo que tem hoje, nem nada parecido, mas eles tinham lá uma loja dessas e era para lá que eu ia passar férias alguns anos e como a minha mãe foi com uma viagem com o meu pai ao Golfo Pérsico quando eu estava na 3ª classe, foi lá que eu fiz a 3ª classe. Ai, que engraçado. Não sabia. Mas tu já não sabes tudo o que aconteceu, não é? Claro. Quando vieram para Lisboa, vocês não foram logo para a casa da avó? Não. E do avô? Não. Nós viemos para Lisboa, para a rua de São Paulo, para ali para São Paulo. Depois os meus avós alugaram uma casa no Dafundo, atrás do Aquário Vasco da Gama. Depois, passado aí uns 2 anos, compraram uma casa na Amadora. E só depois é que foram para a casa da avó? E eu fiz a primária toda na Amadora, menos a 3ª classe. E só com 10 anos é que fomos para a Póvoa de Santo Adrião. Que engraçado. Eu achei que tinha sido menos tempo. Sabia do Dafundo, mas achei que tinha sido menos tempo. E brincava-se na rua como se brincava lá em Ilhavo? Aqui? Ainda era normal. Brincava em todos os lados. Não havia problemas de brincar na rua. Até eu brincava, não é? Sim. Agora é que os miúdos são todos têm que estar em redomas. Mas naquela altura nós passávamos a vida na rua. E brincava, e tinhas aquela sensação de liberdade que eu acho que hoje os miúdos não têm? Tínhamos até porque os nossos pais não estavam preocupados por nós estarmos na rua. Não havia à vontade. medo. A Paceta onde está a casa dos teus avós,
era uma praceta que tinha 2 carros. Hoje não tem lugar para a gente andar porque são só carros, não é? Olha, e com... Naquela altura andávamos à vontade. Usávamos a praceta para fazer as festas de Santo António e de Santos Populares, com fogueira e tudo. Por isso... Olha, com o avô Manel, que era pescador, não é? Trabalhava com o mar, com o avô Francisco, já nos navios grandes, tu achaste que sempre que foi o teu destino ires parar à Marinha Mercante ou alguma vez na tua vida achaste que não querias fazer nada daquilo? Ou foi natural? Eu acho que foi natural, não teve, foi natural e as condições do momento também, porque eu passei para a faculdade naquele ano célebre de 1974. Oh, não sei o que é que aconteceu nessa, estou a brincar. Por isso, que belo ano. Sim, ainda me inscrevi no técnico, mas o técnico estava permanentemente parado, com greves e com uma série de coisas. Escrevi-me também na Escola Náutica e segui a Escola Náutica, mas a Escola Náutica, o mar está no sangue, não é? Da família toda. O teu avô estava no mar, mas os irmãos deles estavam todos no mar, menos a irmã. Não é? Por isso, são todos capitães da Marinha Mercante. Mas tu sabias o que era estar no mar, ou por outra? Sabias que era estar muito tempo fora, não estar muitas vezes com a família? Sim, então, isso foi a vida que eu tive com o meu pai. O meu pai passou muito mais tempo. O meu pai viveu antes do 25 de Abril, não era como se conseguiu fazer depois, porque depois havia 2 tripulações por navio, nós estávamos 4 meses a navegar e 4 meses em terra. Por isso, e as coisas rodavam assim. Mas no tempo do avô Francisco, ele passava quase um ano a navegar. Bolas! E depois vinha um mês a terra, ou coisa que o valha, e depois voltava. Então era muito pior do que como foi connosco, para nós os dois. Muito pior, muito pior. Quando na Escola Náutica tu praticavas bastante desporto, eras um desportista nato, e depois quando te tornaste oficial da Marinha Mercante, foi assim uma espécie de um sonho tornado realidade? Ou foi continuação daquilo que estavas a fazer? É a continuação de todo o processo. Não é? E a avó? Ficou contente? A avó ficou contente, claro. E o avô também, né? O avô também. O avô, ainda para mais, porque é uma sequência da profissão dele, não é? E com o upgrade, não é? Com o upgrade. E depois começaste logo a ir a embarcar. E a tia? Ela sentia falta de ti? Não sei. Não, já eram mais velhos também, não é? Sim. Não sei, quer dizer, é natural aqueles momentos em que, quando se passa um Natal que não se passa com a família, por exemplo, há sempre uma lembrança de saudade grande. Mas... Eu, o único Natal que passei sem ti foi o último, porque vocês estavam todos com Covid. E foi horrível, não é? Portanto, eu imagino o que é não passar... Sim, mas vê uma coisa. Mesmo esse não tem nada a ver com os natais que se passavam claro, naquela altura. Claro, estávamos todos em FaceTime. Exatamente, porque podíamos estar a ver-nos e a falarmos. Naquele tempo, não. Sim. Naquele e as cartas tempo, chegavam... E muitas vezes nem sequer eram as cartas. Muitas vezes a gente fazia uma chamada via rádio, via Lisboa Rádio, e eu tinha com a tua mãe, por exemplo, que às quartas-feiras falávamos. Só falávamos fora das quartas-feiras quando houvesse qualquer coisa anormal. Uma urgência. Uma urgência mesmo é que se falava fora das quartas-feiras. Por isso, quando o rádio técnico me dizia, pá, tens uma chamada para as tantas horas, eu dizia o que é que aconteceu. E a gente ficava a pensar a bordo o que é que aconteceu, porque não era quarta-feira, alguma coisa estava mal ali, não é? Por isso aquela história que as pessoas hoje não entendem, do no news are good news, não haver notícias são boas notícias, parte disto, porque não havia comunicações. Nós tínhamos uma das coisas... Sim, hoje em dia nós não imaginamos o que é não... Uma coisa que eu gostava um dia de fazer na televisão, mas vou já dar aqui uma dica. Não, é isto, eu tenho que fazer uma homenagem aos homens da rádio difusão portuguesa que trabalhavam em onda curta
que era o único elo de ligação entre nós E as famílias. e Portugal. Entre nós e Portugal. Nós não tínhamos mais ninguém. Eu estava no Golfo Pérsico e nós tínhamos uns rádiozinhos que comprávamos da Sony, pequeninos, tinham banda curta com as frequências todas, e eram aqueles homens que eram a nossa companhia, porque era o único elo que nós tínhamos entre Casa. não, entre Portugal e o navio. Não é? Também. E casa também, Sim. não é? E casa também. A casa só por rádio mesmo. Ah, notícias mesmo só. Estamos a falar de notícias de rádio. Os homens da radiodifusão portuguesa, da antiga emissora nacional, mas aquela equipa que trabalhava em onda curta e que trabalhava para o mundo inteiro, eram efetivamente, e são pessoas que ninguém desliga, estão esquecidos. É bom dizer isto. A vida no mar é solitária e difícil, mesmo quando rodeado por muita gente. Enquanto Carlos foi solteiro, as estadias prolongadas eram mais fáceis. Mas quando casou e teve a primeira filha, tudo mudou e a saudade apertava. Conheceste a mãe com que idade? 10 anos. Ainda lá no grupo de amigos da Praceta e isso tudo. Foi quando foram para Foi lá? quando fomos para lá. Ela também vivia lá no prédio em frente aos avós e conhecemos-nos com 10 anos. No grupo que ainda hoje é o grupo de amigos. No grupo que ainda hoje é o grupo de amigos. Do qual eu sou a primeira filha. Exatamente. E a minha irmã é a última. E a tua irmã para já é a última, sim. Poças, agora já estamos todas as filhas. Agora já só há netos. Só houver alguém que ainda tenha. Portanto, eu fui filha deles todos. Sim. Sim. Basicamente. Sim. Para o bom e para o mau. Não para o mal. Porque era mimada por todos, não era? E depois eles também faziam as judiarias comigo. É o normal. Eram todos miúdos. Miúdos, jovens. Mas é um grupo muito giro. Infelizmente alguns já cá não estão. Mas tu, imagina, se tu tinhas 10 anos quando foste para a Póvoa, hoje tens 68, são 58 anos de amizade com aquela gente toda. Sim. E com a mãe, neste caso. Sim. Tu embarcaste a primeira vez com 20 e quê? 22, E já namoravas com a mãe? já. E casaram com? Foi em 78 que a gente casou, salvo erro. 44 anos, faz lá contas. Pois é, não sei fazer contas. Olha, e claro que isto já era a tua vida e a mãe sabia que... Sim, a mãe também trabalhava. mas a mãe ia todos os dias para casa dormir. Sim. Para a casa dela. Porque nós alugámos uma casa e ainda não tínhamos casado. Que é a casa da Póvoa, que tu conheceste. Onde eu nasci. Nasceste não. Está bem, deixei no hospital. Mas pronto. A gente casou, já tínhamos aquela casa. E depois quando eu nasci, tu fazia-te confusão ires embora. Pois, esse é que é o problema. Isto é assim, andar no mar é muito bom. Quando não se tem família e se anda a conhecer o mundo, é fantástico. Mas depois quando se cria família, as coisas começam a ser mais complicadas, porque estar tanto tempo fora, a saudade aperta mesmo. E eu nasci, tu tens noção, eu nasci a 26 de maio e tu tens noção quando é que foste embora a primeira vez? Quanto tempo é que eu tinha? Não sei. Mas era pequenita. Sim, Era um bebê. claro. E foi duro. É sempre. É sempre. Quando se tem uma bebê e temos que alargar durante 4 meses, pensa o que é que farias se tivesse que fazer isso com o André e com a Diana. Nem pensar, Deus me livre e guarde. Eu fui há 9 dias de férias e ia morrendo. Quanto mais 4 meses. E também sentias que a mãe ficava cá sozinha, não é? Também. É tudo junto, quer dizer, é o apoio que não se dá diretamente. Mas por outro lado tinha uma estabilidade de vida melhor e as coisas permitiam viver de outra maneira. As primeiras recordações que eu tenho é de quando tu estavas cá, porque eu não tenho recordações de quando tu não estavas cá. Porque eu ia para os avós e estava ocupada o tempo. E lembro-me de irmos muitas vezes ao jardim zoológico. Por exemplo. Porque tu fazias isso, que era
quando estavas cá, estavas a 100% connosco, não era? Sim. Comigo e com a mãe. A mana ainda não existia. Mas, e fazias por isso, não é? Eu hoje vejo como mãe, não é? Nunca tive tanto tempo longe do André e da Diana, mas tenho a noção de que... Sim, nós temos que aproveitar o momento, não é? Porque nós sabemos que daqui a um tempo volto a ir para o mar. Se daqui a um tempo volto a ir para o mar, tenho que... Os momentos que estamos com a família têm que se aproveitar. Íamos à Feira Popular. Ias, Lembras? lembro. Ainda antes eu pequenina, ainda antes de... Uma vez, lembro-me, tu não te deves lembrar disso, mas foi para aí do maior castigo que eu me lembro de ter tido na vida. O meu pai nunca me deu uma... Não, na verdade, deu-me uma palmada na vida. E o resto pôs-me de castigo, que era pior, a emenda que sonete. Era horrível eu ficar de castigo, enfiada no quarto. Uma vez eu fui com a Maria João, que é filha de uns dos teus amigos. Fomos dar uma volta e vocês andaram desesperados à nossa procura. E nós só estávamos ali à volta do quarteirão. E eu nunca mais me esqueço. E hoje compreendo porquê. Porque se eu durante meia hora não soubesse dos meus filhos que eles andassem na rua, fiquei para aí 2 semanas fechada dentro do quarto de castigo. E era para ir à Feira Popular, porque eu lembro-me era disto. E não fomos à Feira Popular. Mas na verdade, nós temos que também ser o polícia bom e o polícia mau, não é? Que é quando temos os nossos filhos e eles fazem alguma asneira da grossa, também tem que ser, independentemente de... Mas tu sentias, esta história vem no sentido de... Tu sentias porque não estavas cá há 4 meses que às vezes tinhas que ser mais benevolente? Ou não? Se eu fazia asneira... Não, isso não. É que às vezes tenta-se compensar. Sim, não, mas compensa-se de outra maneira. Eu, por exemplo, acho que compensei muito mais a Mafalda por outras razões do que tu. Porque a Mafalda nasce 11 anos depois de ti, quando nós já não estávamos a pensar ter filhos, e a gente começa a pensar, a miúda, como é que eu estou quando ela estiver para entrar na faculdade, ou quando estiver, eu estou cá, não estou. Há medos que se adquirem naturalmente. E esses medos levam-nos, se calhar, a uma maior permissividade em termos de... Sim, eu bem sei. Foi muito mais permissivos com a minha irmã do que comigo, não é? Pá, acontece. Estudasses? Exatamente. Não se diz isto, não se pode dizer estudasses. Então, pronto, então vamos Posso começar. estudar. Nesse aspecto eu também não me posso queixar. Eu bem sei que estudamos. As duas. Já que estamos aí, vamos já aí, depois voltamos também à minha meninice. Alturas completamente diferentes da vossa vida, quando eu nasci e quando a minha irmã Mafalda nasce. Essa parte de terem mais medos por ela, por serem mais velhos, aconteceu, não é? Sim, Eu própria sim. tenho noção disso. Como é que foi para me contarem? Porque já não estávamos... Eu já não estava à espera de ter uma irmã ou um irmão. Olha, não me lembro. Não me lembro mesmo, não sei. Mas eu lembro-me, estávamos na cozinha. Não sei. E tínhamos aquele murinho. Lembras-te? Os fogões Não, eram ainda tinha uma banca. tinha uma espécie de uma banca e eu estava sentada aí e vocês disseram-me: olha, a mãe vai ter um bebê. E eu pensei cá para mim. Agora não posso dizer. Pensei, olha que porcaria. Mas depois fiquei contente. Mas ao princípio eu não gostei nada. Eu era única. É que eu era filha única, neta única e sobrinha única de pai e de mãe. Era tudo para mim. Não é? Como é que era, por exemplo, antes da Mana nascer? Eu sei como é que era, né? Mas como é que era preparar, por exemplo, as festividades? Os anos, os natais... Meus, não é? Era para a menina, tinha que ser, não é? É assim. Mas depois da Mana nascer continuou a ser a mesma Sim, coisa. continuou, Foi, sim, sem dúvida. Em cada uma das datas era para uma ou para outra. E depois eu também já tinha outra idade, na Sim, verdade. sim. Como é que foi a minha festa dos 6 anos? Festa cor-de-rosa. Foi uma festa toda cor-de-rosa, foi. Em 1986? Olha, foi uma festa. Não foi nessa. Não, 87. Não foi nessa que esteve o. Foi. Nessa que esteve o Figueiras. Foi nessa que a gente não fazia a mínima ideia. Eram uns amigos. E ele fazia. Ele era a estafeta da tia. E ele era a estafeta da Poligrupo. E faziam uns trabalhos de
palhaço e de entretenimento, e a gente contratou-o para ir lá à casa, e por isso eles tiveram a fazer esse... Um stand-up comedy. É. Mas essa festa é giro porque estamos a falar dos anos 80, finais dos anos 80, em que não há a panóplia de oferta que há para fazer festas de anos hoje em dia. E vocês planearam uma festa temática. Sim. Vocês, avós, tios, a tia, tu e a mãe, Sim. Fez-se. para a menina. Pois. Era a festa cor-de-rosa, que a menina queria uma festa cor-de-rosa e a gente fez uma festa cor-de-rosa. Voltando um bocadinho à minha irmã, foi difícil voltar a ter uma filha 11 anos depois? Não, foi um momento de maior medo. Isto é assim, tendo consciência, hoje as coisas estão um bocado diferentes. As pessoas têm filhos mais tarde e têm as coisas, mas nós naquela altura não. Naquela altura o nosso medo era realmente não estarmos presentes para poder dar o apoio que tivemos a ti e que queríamos dar à Mafalda. Quem é que era a mais traquina? Eu acho que vocês eram as duas porque eram muito diferentes, não é? Uma pequenina... Não, na adolescência, por exemplo. Raio da adolescência. Há sempre uma diferença grande entre vocês, não é? Vocês estão em idades, estão 11 anos separadas. A traquinice eu acho que é idêntica para as mesmas idades. Quando tu tinhas a idade dela, eras tão traquina como ela, mas isso é o normal. Mas nunca nos portámos muito mal. Não. Ser pai da Vanessa e da Mafalda foi algo extraordinário, mas ser avô é algo que o Carlos não consegue explicar. Os valores da família, que sempre transmitiu às filhas, transmite hoje com o amor redobrado aos dois netos, André e Diana. Olha, e tu olhavas para nós e vias como é que nós podíamos ser em adultas? Não. Nada. Não, isso é uma coisa que eu não faço. Futurologia não faço. Eu vou acompanhando o momento e aquilo que é e dou o apoio que é necessário para aquilo que acho que vocês que achavam, que vocês queriam e pelo menos foi aquilo que eu fiz, foi tentar dar sempre esse apoio e penso que vocês o tiveram. E quando eu te perguntei, quer dizer, na verdade não perguntei, eu assumi, mas quando eu te disse que tinha participado no concurso da ragazza. Então, disseste. Não ganhaste a moto, porque se ganhasse a moto ficava na garagem, não é? Porque a gente não te deixava andar de moto. Porque eu quis participar no concurso para ganhar uma moto. Exatamente. Mas na verdade eu ganhei uma carreira. Exato. E foi uma carreira que, naquela altura, estamos a falar de 1998, mais ou menos, eu ainda estava no 12º ano, ainda estávamos, porque entretanto mudámos-nos para Santo André, não é? Para Vila Nova de Santo André, para tu ires trabalhar para o Porto de Sines. Tu e a mãe tinham medo, porque eu comecei a vir para Lisboa, a trabalhar. São os receios que ainda hoje temos quando vocês andam aí pelo país, que é uma exigência que nós temos, é liguem, a gente não se importa com nada, mas liguem a dizer onde estão e como isso está tudo bem. Isso é que é fundamental, quer dizer, não sabermos onde é que estão e se está tudo bem é que é complicado. Mas nunca te importaste, sempre, até porque na realidade nunca fui, mesmo com 17 anos, eu acho que era um bocadinho responsável e que sabia fazer as coisas e que quando comecei a trabalhar na moda, fazia as coisas. Sim, tu sabes que a tua mãe acompanhou-te e eu também, sempre pude, por isso penso que também tiveste o suporte familiar necessário para seguir a tua carreira. Entretanto, depois eu entrei na faculdade, vim viver com a avó Áurea e com o avô Francisco, os teus pais, não é? O que foi um descanso, na verdade, porque eu Também. para vir para Lisboa, para estudar, era melhor estar com eles do que estar sozinha, não é? Certo. Eu própria, hoje em dia, bem, eu dava-me bem com os avós, não era para aí. E foi difícil, ou seja, na realidade eu saí de casa com 18 anos e já não voltei. Sim, mas não
pronto, é capaz de ter sido mais difícil para a tua mãe do que para mim, mas não é nada de normal. Ainda para mais estava na sequência de estudos, embora já estivesse a trabalhar, mas o vir para Lisboa foi a sequência de estudos, não é? Sim. Entretanto, passamos anos, eu começo a namorar com o João, acabo com o João, volto com o João, e depois há um certo Natal que nós chegamos, lá à casa, e eu, graças a Deus, que vos disse antes do jantar, e que te entreguei uma ecografia. Pois foi. O que é que tu sentiste nesse momento? Isso é uma alegria muito grande. Isso foi uma alegria muito grande. Isso é a evolução natural da família e é um brinquedo novo que vem para os avós. Brinquedo novo é maravilhoso. Ok. É um brinquedo novo que vem para os avós. Ainda para mais, nós não tínhamos um bebê na família desde a minha irmã, Pois. que tinha, na altura, 20 anos, 21 anos. Como é que foi receber a notícia de pai passas a ser avô? É muito bom. Eu não tenho os problemas das idades e não sei o quê. O bom é ter mais alguém com quem a gente possa interagir. Isso é ótimo. Encaras como tipo, nós dizemos sempre, e isto é uma frase meio clichê, não é? Os pais, os avós são pais duas vezes, não é? O facto de teres é quase um renascimento, ou não? Ou é uma coisa de eu agora vou ensinar e se calhar vou passar muito mais tempo do que se calhar até passaste comigo, se bem que eu não tenho queixas porque fazias muita coisa comigo, mas há aquela vontade de fazer mais coisas? Sim, sempre. Sempre é uma pessoa nova que está a aprender, está a conhecer o mundo, está a aprender isto tudo e tudo aquilo que a gente lhe possa passar é muito bom. E com a Dianinha? Com a Dianinha é a mesma coisa. A Dianinha então ou seja, é duplicar aquilo que a gente já tinha com o André. E desafiante? Desafiante. Que ela é um bocadinho mais torta. Mas passa. Lindo. Passa para os avós. É ótimo a gente ela chegar a um sítio qualquer, ver o avô e correr para o avô para abraçar o avô. É ótimo. Então, que diabo. E enche uma casa. Eles enchem os dois Enchem a a casa. casa, claro. Nós somos uns grandes cromos, não é? E gostamos todos de fazer cadernetas. E tu já impingiste isso ao teu neto. Fui eu que impingi. Foste! Eu não faço coleção de cromos. Hoje em dia temos uma caderneta para o André, uma caderneta para a Diana e uma caderneta para a Vanessa. E depois, quando estão aflitos que já não conseguem trocar, pedem ao avô. Certo? Pois. E o avô arranja, E o avô arranja. não é? E depois o André diz, quero ir para a casa dos avós porque o avô tem mais cromos para mim. Pois, então. E depois quando eu digo, não quero mais presentes de Natal. Isso é a facilidade. Mas os avós estão cá para estragar um bocado daquilo que os pais querem fazer. É mesmo para isso. É, não é? É. E sentes que essa é a missão na vida? Isso é uma missão, uma das missões na vida. Então. Olha, e eu e a Mafalda, como continuamos a ter tipo 15 anos na tua cabeça? Não. Tem dias? Sim, mas não. Não, eu sei. Tu, a nossa... E isso acompanhas muito porque és muito terra a terra, tens muito essa noção da nossa responsabilidade, porque a Mafalda tem um cargo de responsabilidade, eu sou bem sucedida na minha profissão e isso tu sempre foste crítico o suficiente para nos trazer um bocadinho à terra, mas na verdade os filhos acabam sempre por ser pequeninos em algumas alturas da nossa mentalidade. Sim, nós lembramos-nos sempre do nosso bebê, mas a realidade está à frente, não é? Uma família unida é meio caminho andado para enfrentar grandes desafios. O Carlos abriu o coração sobre o problema da obesidade que enfrentou durante longos anos e como é que o conseguiu ultrapassar sempre com a família ao lado. E agora vamos falar um bocadinho da
daquilo que também nos trouxe aqui, que tem a ver com o facto de bem, não é de um dia para o outro, e tu vais explicar isso, como é que tu passas de uma pessoa desportista, o chamado, e eu vou usar expressões porque eu acho que as expressões são importantes nesta desmistificação, o chamado pau de virar tripas, para uma pessoa que chega aos 156 quilos. É simples. Em primeiro lugar, é preciso que as pessoas entendam que a obesidade é uma doença. Mas que na altura não sabias isso? Não. A grande maioria das pessoas, sim, mas para explicar isso, é bom que se entenda isso. A maioria das pessoas com obesidade é resistente a uma hormona que se chama leptina, assim como os diabéticos são resistentes à insulina, as pessoas com obesidade são resistentes à leptina. A leptina é uma hormona que diz ao cérebro a quantidade de energia que está armazenada no corpo. A energia está nas células gordas. Aquilo que o nosso corpo vai buscar quando precisa de gastar mais energia para queimar nas células todas que nós temos. O sinal para queimar gordura não passa de um neurónio que está na nossa espinal medula, no tecido nervoso simpático, porque há uma resistência. A obesidade é uma doença inflamatória e os macrófagos que estão à volta deste neurónio, os macrófagos são os senhores da limpeza. Nós somos as pessoas do lixo e os senhores da limpeza que vêm com o carro do lixo é que limpam o lixo, não é? Então os macrófagos do nosso corpo são quem trata da limpeza e aspiram todo o sinal, toda a norepinefrina que vem do cérebro para a célula gorda e a pessoa não consegue queimar gordura a não ser em situações extremas. O que é que acontece? Este processo inflamatório acontece quando se toma um medicamento que corre mal, quando se tem uma alteração de vida grave quer dizer drástica, quando se tem um acidente, uma queda, a pessoa pode desenvolver este processo em qualquer altura da sua vida. Uma coisa que as pessoas não têm noção é que o processo de obesidade, da doença da obesidade, pode acontecer em qualquer momento. E a ti, quando é que aconteceu? A mim começa a acontecer aos 27 anos. Ou seja, eu era muito magro, fui muito magro porque eu como disseste, eu jogava. Isto é assim, antes do desporto, eu estive no Dom João de Castro, no Alto de Santa Mária, morava na Póvoa de Santo Adrião, e depois vim para Paços de Arcos para a Escola Náutica e morava na Póvoa de Santo Adrião. Por isso, eu levantava-me frequentemente às 5h30 da manhã, para sair às 6 e qualquer coisa, apanhar 3 transportes para ir para o Alto de Santa Mária, para o Dom João de Castro, ou 3 para ir para a Escola Náutica. Depois, ainda praticava judo, jogava basquete e fazia mesa alemã. Ou seja, já estou cansado. Deitava-me às tantas e levantava-me cedo e este era o meu ciclo de vida, por isso eu tinha uma vida extraordinariamente ativa. Quando se embarca, independentemente de se dizer que se pode fazer ginástica a bordo ou que se pode fazer o que for, as pessoas não têm noção que nós fazemos 4 horas de navegação. Depois dessas 4 horas de navegação, temos 8 horas em que temos que fazer todo o restante trabalho dos navios, as correções de cartas, as cargas e descargas, as manobras, tudo aquilo que é necessário fazer dos navios, comer e dormir. E depois volta ao ciclo outra vez, 4 horas de navegação, 8 horas para fazer todo este tipo de coisas. Não resta muito espaço. Resumindo, além de não restar muito espaço, não resta muita... A vontade não está lá, porque a pessoa começa a ficar cansada? Naturalmente cansada com aquele rolemã. E a partir daí, olha, eu embarquei, tinha 22, aos 25, 26 comecei a engordar e aos 27 anos tenho um processo mesmo foi quando tive um boom de peso. Enquanto andei a bordo, cheguei mais ou menos aos 120 quilos, quando vim para o terminal do Porto de Sines, quando vim para o terminal petroleiro, ainda consegui-me equilibrar, andava ali por 130 mais ou menos, mas depois quando me puseram numa função de chefia atrás de uma secretária, fui até aos 156, não é? Quando é que tu pensas que precisas de ajuda e que não consegues tratar de ti sozinho?
Foi E porquê? quando comecei a ter uma das várias das complicações que estão associadas à obesidade. O ter a apneia do sono, não conseguir dormir deitado, por exemplo, em que o corpo não tinha força para abrir a caixa torácica deitado de lado e acordava aflito sem ar. Quando comecei a ter problemas de articulações, e nessa altura, e ainda para mais com uma falda muito pequenina também, contigo ainda, Eu tinha 18 para aí. eu disse eu tenho que encontrar uma ajuda em qualquer lado. Eu procurei o que é que havia na altura, quem é que me podia ajudar, e encontrei uma pessoa que foi o Dr. António Sérgio no Porto, no Hospital de Santo António, que era a única pessoa do país que estava a tratar a obesidade por via cirúrgica. Mas mesmo assim, uma pessoa que tem, por exemplo, uma banda gástrica, psicologicamente a pessoa continua a ter fome? Sempre. O grande problema da doença da obesidade é que quem tem a obesidade vive permanentemente com fome e, pior, permanentemente disponível para comer. Muitas vezes ouvi-te falar, não sei o quê, os gordos são bem dispostos, as pessoas que mais cheinhas estão sempre bem dispostas a rir, a sorrir, mas isso não é sempre assim. Eu vi isso em casa, não é? Isso é a máscara que se arranja para se estar em termos sociais. Ou seja, as pessoas são naturalmente discriminadas por serem diferentes. Seja qual for a diferença. Seja qual for a diferença. E uma das ferramentas que a pessoa com obesidade usa para contrariar isso é a aparente boa disposição. Mas na prática, quando ele se olha ao espelho, ele não gosta de se ver assim. Ninguém gosta. E em casa? Como é que a família, as famílias? A família é outro dos tipos de estigma que existe. Ou ajuda o indivíduo a sair do buraco ou o enterra ainda mais. Por isso é fundamental que a família faça parte deste processo. Por tudo isto que se sabe hoje sobre a obesidade, em 2000, quando eu fiz a cirurgia, não se sabia. A obesidade era apenas um problema de estética, tu és gordo porque queres, e era assim que funcionava. Como, porquê é que decidiste criar aquilo que hoje chamamos a ADEXO, a Associação de Doentes que Vivem? Vamos esclarecer uma coisa. Eu não decidi criar nada e não sou o fundador da associação. És. Não, sou um dos. Está bem. Um dos, porque isto começou no Porto, no Porto, quando uma notícia dizia que a obesidade, no jornal dizia que a obesidade era uma doença crónica, e meia dúzia de pessoas na sala de espera do Hospital de Santo António disseram: se isto não é uma doença crónica, porque é que nós não temos o apoio como têm os outros? De outras doenças. Falou-se com o Dr. António Sérgio e com a professora Helena Cardoso, juntaram-se 60 doentes, e são 60 doentes que fundaram a associação numa sala de um hotel, e a escritura foi feita numa sala de um hotel na Póvoa de Varzim. Portugal é o único país da Europa que tem regras para tratar a obesidade. Foi o primeiro país da Europa a reconhecer a obesidade como doença crónica em 2004 e a criar um Dia Nacional de Luta contra a Obesidade. Isto tudo a pedido da associação. Fizemos parte dos grupos de trabalho que criaram o Programa de Tratamento da Obesidade em Portugal. Tem sido um trabalho feito juntamente com outras instituições, associações em Portugal, que este ano culminaram nesta campanha que se chama Muda o Ritmo da Sua Vida, e que com a Sociedade Portuguesa de Estudo da Obesidade e a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo criaram esta espécie de podcast, este podcast que se chama A Verdade sobre o Peso, e que ajuda também a explicar às pessoas como é que se pede ajuda, não é? Porque já há mecanismos e este podcast tem esse propósito, não é? Apresentado por mim, obviamente. Sim. Mas que tem esse propósito de dar o conhecimento às pessoas de como podem pedir ajuda, seja para elas ou para pessoas, família, família. amigos.
Sim, a ideia é essa. Isto é mais um ponto de trabalho. O trabalho é evolutivo, tem acontecido todos os anos temos feito coisas, temos criado coisas, temos chateado o Governo, temos chateado a Direção-Geral de Saúde, queremos que as coisas funcionem. Isto porquê? Porque durante muitos anos nós não tínhamos medicamentos para tratar a obesidade e agora temos. A parte cirúrgica, embora agora com esta história da pandemia esteja muito atrasada, tenha listas de espera muito grandes, mas está a trabalhar e no meio não havia nada. Mas agora há 3 medicamentos que ajudam as pessoas que não têm indicação para cirurgia, porque nem toda a gente tem indicação para cirurgia, há regras, e estes medicamentos são caríssimos. Estamos a falar de entre os 150 e os 230 euros. E não são comparticipados. E não são comparticipados. Ora, as pessoas com obesidade no nosso país neste momento estão a ser tratadas de 2 maneiras diferentes. Estas têm tudo pago para fazer a cirurgia, estas não têm apoio nenhum, quando isto também é prevenção. É uma luta diária, pai. É uma luta diária. Uma luta diária. E difícil? Sim. Não se pode dizer. Vê uma coisa, quando mesmo com tratamento e mesmo controlado tu tens fome, tu tens que aprender a combater essa fome. E tens que encontrar aquela alimentação que te faz manter estável. Tudo o que se quiser por acaso e se estiver interessado em saber é ir até averdadesobreopeso.com. Existe alguma coisa que mudavas na tua vida, pai? Não. Acho que sou feliz assim. Olha, e queres mais netos? Se aparecerem, quero. Mas eu não vou dar mais. Bem, mas Fala com a minha irmã. pode ser que a tua irmã diga. Dá-me um abracinho. Bom. É tão bom, o amor, não é? Que bom, que bom, que bom poder abraçar o pai. Bom, nós hoje tivemos um programa também muito quentinho, como eu costumo dizer. Nesta sexta-feira foi uma semana tormentosa, em que aconteceram tantas coisas na vida de algumas pessoas e esperemos que tenhamos aqui dado esperança. Hoje tivemos aqui a Maria Cunha Louro, psicóloga forense, que costuma estar na linha aberta, e ficámos a saber coisas que não sabíamos sobre ela e conhecemos a simpaticíssima mãe da doutora Maria, a doutora Rosa. E depois foi o Tiago e os seus recados sobre a sua vida, as limitações e aquilo que andamos a discutir, a eutanásia, se calhar com algo, enfim, ser uma reflexão profunda, mais profunda pelo menos. Agora a Vanessa e o pai, o Carlos, estiveram juntos e deixaram-se ver juntos, o que eu agradeço muito a ambos, mando um grande beijinho para ambos, gosto muito da Vanessa e o fim de semana vai ser bom. Boa tarde e até segunda-feira.